Romanos capítulo 6. Nós vamos dar, irmãos, hoje mais um passo dentro da progressão, da explicação, da doutrina bíblica, da justificação pela graça mediante a fé. É uma doutrina bastante abrangente, é uma doutrina que fala acerca da transformação ocorrida, acontecida na história daqueles que são chamados por Cristo, mandados por Deus, conforme nós ouvimos através da canção. Nós passamos, irmãos, por algumas transformações na nossa vida, por alguns momentos de transição. Um deles, por exemplo, é a adolescência. Recentemente, eu folheando algo, eu li uma frase que fala sobre a adolescência, que é um tempo bastante característico da vida humana e um tempo bastante nebuloso por um momento, porque o adolescente ainda não tem aquela experiência que o leve a ser chamado de adulto, mas já não é mais tão ingênuo para ser chamado de criança. Então o adolescente fica naquele meio termo, até que as coisas aconteçam, até que as realidades da maturidade consigam se fazer inteligíveis para aquela pessoa que está naquela fase, e então aquela pessoa amadurece, se torna uma pessoa madura, um adulto. Passamos por algumas fases na vida, mas eu creio que não há fase que se compare à conversão de alguém a Cristo Jesus. Porque a adolescência, a vida adulta, a meia-idade, a terceira idade, a senilidade, todas essas fases são fases de uma vida que vai progredindo segundo a natureza. A conversão toda vida marca o início de uma nova natureza. A conversão marca o início de uma nova vida, em uma vida que já está em desenvolvimento. Então a conversão, de fato, é incomum. O chamado de Cristo, de fato, faz uma diferença tão substancial e tão incomparável, que não há nada nesta vida para explicar, se não dizer que é o maior dos milagres. Alguém abrir mão da sua própria independência e dizer, olha, eu passo voluntariamente, depois de ter sido fulminantemente atingido pelo Espírito, eu passo a declarar a minha total e irrestrita dependência. Eu me torno total e irrestritamente dependente de alguém. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Que milagre portentoso. Que tamanha transição. Que diferença incomparável. E nós vamos observar isto nessa noite, continuando a doutrina bíblica da justificação pela fé, que é a mensagem central da carta que Paulo escreveu aos Romanos. E hoje daremos mais um passo, como eu já disse, falando sobre o caminho da santificação. Até agora nós estávamos falando acerca daquilo que Deus opera, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus manifesta em nós, onde somos passivos, recebedores, onde recebemos graça, misericórdia, compaixão, onde o Espírito se nos revela
e transforma a nossa vida de modo a nos permitir um novo caminho, uma nova jornada, um novo destino. E quando chegamos neste ponto, então, nós podemos dizer que nós passamos a agir. Agora, algo foi feito que libertou a minha vontade, que quebrou minhas algemas, que fez com que eu deixasse de continuar escravo. Agora eu posso cumprir o propósito para o qual fui criado. Manifestar a glória de Deus. Manifestar a grandeza, o poder, a beleza, a santidade, a incomparabilidade do ser de Deus. É o caminho da santificação. E aqui nós agimos. Nós passamos a ser ativos nesta parte do processo. O Deus que até então trabalhava, agora nos dá condição de trabalhar com Ele. Eu quero que você acompanhe a leitura do texto com bastante atenção, já pensando nestas palavras introdutórias que eu já compartilhei aqui na abertura. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1, e faremos a leitura até o versículo de número 14. O texto da palavra de Deus assim diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça.
Amém. Irmãos, então, a leitura da palavra de Deus vai nos indicar o caminho da santificação. Eu gostaria de fazer com os irmãos uma rápida recapitulação do conteúdo que nós vimos até aqui, em Romanos, para que a gente possa, nos localizando melhor, entender melhor o que veremos então. Do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo de número 20, Romanos enquadra todos os homens na condição de pecadores. O texto deixa isso claro. Até o capítulo 3, versículo 20, desde a abertura do livro, Paulo vai mostrar judeus, gregos, moralistas, religiosos, de quaisquer estirpes, seja quem for, onde estiver, não há nenhum sequer que entenda, não há um justo um sequer que busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. A palavra reforça, bate, enfatiza este ponto. Mostra a sujidade do pecado, a carranca do pecado, a feiura do pecado. Para que nós entendamos o que virá em seguida, a beleza do Salvador, a doçura de Cristo Jesus. A partir do capítulo 3, versículo de número 21, o texto começa a expor a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. E começa mostrando, agora, pois, mas, mostrando um contraste bastante amplo, bastante forte. Relaciona a doutrina da justificação pela graça mediante a fé com a lei, mostrando o propósito da lei. A lei foi dada para que avultasse a ofensa. Nós não conheceríamos o pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas quando a lei disse, não cobiçarás, a lei manifestou, denominou, identificou o nosso pecado, por exemplo, de cobiça. E fez surgir em nós todo o impulso maligno. A lei foi dada para isso. A justiça de Deus, ou a doutrina da justificação pela fé, anula a lei? Não, pelo contrário, a confirma. Porque mostra o propósito da lei. Nós observamos a justiça, a doutrina da justificação pela graça mediante a fé, através do exemplo de Abraão. E Paulo então mostra ali que Abraão foi justificado pela fé, quando ele creu na promessa, quando ele se entregou a Deus. E ele andou no caminho da santificação, como nós veremos aqui. Teve momentos difíceis, trilhas mais perigosas, subidas mais íngremes, mas ele permaneceu firme, às vezes ofegante, às vezes quase sem fôlego, mas ele prosseguiu, amparado e sustentado pelo Deus que o havia chamado. Nós vimos os frutos da justificação pela graça mediante a fé. Nós vimos, por fim, através da comparação entre o primeiro e o último Adão, que Deus trabalha com a humanidade por meio de representantes. E é nesse ponto que nós estamos, então. Finalizamos essa parte importante que precisa ser bem entendida para que a gente prossiga. Deus trabalha por meio de representantes. Houve o primeiro representante da humanidade, Adão, o Adão de baixo, terreno. Houve o segundo representante da humanidade, o Adão de cima, celestial.
O primeiro Adão falhou. O segundo Adão cumpriu tudo o que se esperava dele com excelência. E hoje então prosseguiremos, ressaltando qual caminho deve ser seguido por aquele que foi justificado pela graça mediante a fé. O justificado pela graça mediante a fé deve seguir o caminho da santificação. Não há outro. Quando a pessoa foi justificada pela graça mediante a fé, ela é colocada nas sendas, nas trilhas da santificação. É caminho porque é um processo. Não é uma coisa que acontece assim, pronto, já estou preparado. Não. Quando o processo de santificação começa e somos vestidos pelo manto de justiça de Cristo, nós começamos a adequar a nossa situação visível à nossa posição invisível em Cristo Jesus. Nós passamos a adequar, a diminuir a distância entre aquilo que nós já somos na mente de Deus com aquilo que nós ainda somos aqui na terra. Este é o processo de santificação. Não é um evento, é um processo. Não é um ponto, é uma linha que se estende e vai se estendendo e chegará até o fim da nossa vida. E o texto de hoje apresenta duas importantes informações quanto ao caminho da santificação. O texto vai nos mostrar que o caminho da santificação tem a união com Cristo. E guarde esta expressão. O caminho da santificação tem a união com Cristo como seu ponto de partida. Essa é a primeira informação. A segunda informação: o caminho da santificação tem a união com Cristo como garantia de sua execução. A união com Cristo como seu ponto de partida, a união com Cristo como garantia de sua execução. Então vamos observar o texto. Gostaria que você estivesse acompanhando, nós vamos tentar extrair as informações do texto de forma bem fiel ao texto, bem presa ao texto, essa é a palavra. Estaremos bem presos ao texto hoje. E eu gostaria que você observasse bem as informações. Ao comparar os dois Adões, o primeiro Adão que foi frustrado e o segundo Adão que venceu. Ao comparar os dois, o texto bíblico termina com a conclusão expressa pelos versículos 20 e 21. Eu queria que você observasse no capítulo 5, versículos 20 e 21. O texto diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei, então, foi dada para que a ofensa se tornasse visível, de longe, para que a ofensa fosse vista a olhos nus, que a ofensa pudesse ser contemplada. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado se tornou abundante e avultado, a graça se fez maior. A graça se tornou ainda maior, muito mais. É a expressão que é repetida algumas vezes no texto anterior, muito mais. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o texto termina assim: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde a ofensa avultou, a graça se tornou superabundante. Aí Paulo se antecipa a um possível contra-argumento
e apresenta um argumento. Paulo diz no versículo 1, então, do texto que nós lemos: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ora, é essa a lógica? O pecado grande, a graça maior? Então, para uma graça ainda maior, um pecado maior ainda. É isso que nós vamos fazer? Vamos permanecer no pecado? Vamos continuar pecando? Eu não sei se você já acompanhou tratamento de pessoas com câncer. O tratamento é bastante doloroso. O tratamento é agressivo, mas é o tratamento que se tem. As células cancerígenas precisam ser mortificadas, precisam ser atacadas. Só que ao atacar as células cancerígenas, o corpo sente e enfraquece. O tratamento é custoso, em alguns casos demora anos. Quimioterapia, radioterapia, cirurgias diversas. E de repente a cura, uma pessoa se vê curada. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça comum, a medicina tem sido usada para a cura de pessoas com câncer. E pela sua graça maravilhosa, sobrenatural, Deus tem curado pessoas com câncer também. A vida vai nos mostrando isso, a experiência vai nos mostrando isso. Mas será, preste atenção nesta reflexão que eu vou compartilhar aqui. Será que uma pessoa que passou por todo um tratamento contra o câncer e se vê curada, será que essa pessoa cogitará o fato de adoecer novamente para passar por todo o processo mais uma vez, de modo a ter uma cura ainda maior? Vocês acham que alguém vai pensar assim? Olha, eu tive uma cura maravilhosa, uma cura tão grande, depois de um processo tão terrível. Mas para enfatizar mais a cura, eu vou adoecer de novo. E vou sofrer todo o processo de novo. É claro que não. Só se não estiver em sã consciência. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, diz o versículo 2. A ideia é a seguinte: Deus me livre disso. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? E Paulo então começa a falar de uma doutrina mística, conhecida nas Escrituras como a união com Cristo. Como permaneceremos nós no pecado se já morremos para ele? É incongruente, é ilógico. Esse raciocínio não cabe, não fecha, a conta não fecha. E veja só o versículo de número 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O que o texto está querendo dizer? O texto não se refere de modo principal ao batismo com água. Não é isso que o texto está dizendo. Que quando fomos batizados com água, nós fomos batizados na morte de Cristo. Não. O texto significa outra coisa. Todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Mantenha o texto marcado em Romanos. Volte comigo para o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12,
versículo de número 50. E depois nós vamos voltar um pouco mais para Marcos. Mas apenas este versículo, Lucas 12, versículo 50, vejam o que o texto da palavra de Deus vai dizer. Tenho, porém, um batismo. São palavras do Senhor Jesus. Tenho, porém, um batismo, com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Vejam as palavras do nosso Salvador. Eu tenho um batismo, eu passarei por esse batismo, eu me angustio até que ele seja realizado. Volte para Marcos, capítulo 8, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículos 38 e 39. Vejam o que o texto da palavra de Deus diz. Marcos 10, 38. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o que, irmãos? O batismo com que eu sou batizado? A menção ao mesmo batismo de Lucas 12, 50. Vocês podem beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com o qual sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Apenas esse texto, irmãos, eu estou tirando do contexto, mas para ressaltar essa informação importante. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Vejam o versículo 4, voltando agora para Romanos, capítulo 6. O versículo de número 4, parte inicial. O texto vai dizer assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. O batismo de Lucas 12, de Marcos 10. Vejam agora o versículo 5, parte inicial. Por quê? Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, ou na ocasião da sua morte, na consideração da sua morte. Vejam o versículo de número 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. E por fim, o versículo de número 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Irmãos, todos estes textos que foram lidos, estes versículos e essas partes de versículos, estão nos mostrando que quando Cristo morreu, Ele o fez em nosso lugar, como se estivéssemos unidos a Ele. Assim a morte dele tornou-se nossa própria morte. Isso é a união mística com Cristo. Estávamos de alguma forma ligados a Ele. E quando Ele morreu e recebeu esse batismo, devido ao qual Ele se angustiava profundamente, Ele recebeu na sua morte na cruz
a dor devida a mim e a você pelo nosso pecado. E unidos a Ele, ali, o corpo do pecado foi crucificado. Unidos a Ele, o corpo do pecado pode ser destruído, de modo a não mais servirmos o pecado como escravos. E o texto diz, no versículo de número 7, quem morreu está justificado do pecado. Vamos pensar aqui em mais uma ilustração. Um criminoso que deve à justiça, ele foi condenado, e sua pena é pagar X anos de prisão. O criminoso vai preso, tem a sua liberdade cerceada, tirada, e ele fica preso durante aquele tempo da sua pena, e é libertado. Uma vez libertado, ele está quite com a justiça. Correto, irmãos? A pena foi paga. Ele não deve nada mais. Mas existe, ou há, existem crimes que em alguns países são punidos com a chamada pena de morte. Aquela pessoa que foi condenada à pena de morte, ela paga a sua morte com a vida. Após pagar a pena, ela está quite com a justiça. Ela não tem mais débito, porém não tem mais vida. A sua pena foi paga com a sua própria vida. Vamos continuar, irmãos, observando a doutrina da união com Cristo, que é um prosseguimento, um braço da doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Na doutrina da união com Cristo, todavia, a situação é diferente. É bastante diferente. O caminho da santificação tem a doutrina da união com Cristo como seu ponto de partida, mas o caminho da santificação tem a doutrina da união com Cristo como garantia de sua execução. Eu quero ressaltar aqui algumas partes, de novo, do texto que nós lemos em Romanos 6. Vejam o versículo de número 4, a parte B. O texto fala que fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, assim começa o texto, e na parte B nós lemos, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aqui a gente percebe algo diferente. O criminoso pagou com a pena de morte. Só que a morte não tirou sua vida. Nós pagamos o nosso pecado com a pena de morte. Só que outro morreu em nosso lugar. E porque esse outro era nosso representante imaculado, que cumpriu todos os requerimentos da justiça de Deus, não falhou em ponto algum, a morte não pôde mantê-lo, ele ressuscitou. E unidos a ele, misticamente, e quando eu falo misticamente é porque é uma união que a gente não explica em todos os sentidos, mas unidos a ele, quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos também. E quando nós ressuscitamos, nós podemos andar em novidade de vida, porque o corpo do pecado agora pode ser destruído. O corpo do pecado agora
já não nos governa. E quando o texto fala o corpo do pecado, não é simplesmente a carne, o sangue, mas é toda a nossa vida, material e imaterial, a nossa essência. O corpo do pecado pode ser destruído e nós podemos andar em novidade de vida. Quem está em Cristo, unido a Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vejam o versículo 5, a parte B do versículo 5, a parte A nós já lemos, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, vem a parte B, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui não está falando da ressurreição final, aqui está falando da novidade de vida. Ele ressuscitou glorificado, e nós podemos ressuscitar com Ele para trilhar o caminho da santificação, para andar em novidade de vida. Vejam os versículos 8, 9 e 10, tendo em vista este arcabouço que nós construímos. Versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Vocês estão percebendo que o texto está falando de uma realidade presente? Há aspectos escatológicos também, futuros, mas o texto fala de uma realidade presente, uma realidade de agora. Nós podemos e devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O corpo do pecado pode ser destruído. Irmãos, esta é a doutrina da união com Cristo, dentro do caminho da santificação. É o ponto de partida para a santificação. Nós só conseguimos caminhar o caminho da santificação em união com Cristo, baseados na justiça dele e nos méritos dele, na força que vem dele, porque sem ele nada podemos fazer. É na doutrina da união com Cristo que nós podemos ter a garantia de que executaremos o caminho da santificação, prosseguiremos mortificando o pecado que habita em nós e promovendo a nossa santidade. É essa aplicação que o próprio texto traz. Veja o versículo de número 12. O próprio texto traz claramente a aplicação. Quando o texto então diz, não reine, portanto, já que é assim, já que tudo isso aconteceu, já que vocês foram batizados na morte de Cristo, e é essa a essência, quando nós nos apresentamos para receber o batismo com água, nós já fomos batizados na morte de Cristo. Já que é assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Irmãos, isso é tão forte, isso é tão forte. Eu já ouvi diversas pessoas dizendo o seguinte, olha, pastor, essa fraqueza é mais forte do que eu, é mais forte do que as minhas forças.
Mas se a pessoa está unida a Cristo, quando ela luta contra a fraqueza, ela não luta com a sua força, ela luta com a força de Cristo. Então não tem como o pecado reinar, porque Cristo triunfou sobre todo e qualquer pecado. Não é desculpas. Essa é minha natureza. Herdei do meu pai, que herdou do meu avô, e assim a gente é, e assim a gente vai ser. Quando a gente está unido a Cristo, a gente herda a natureza celestial, que prevalece a nossa natureza humana, e não há nada que seja mais forte do que isso. Nenhuma fraqueza, nenhuma tendência, nenhum pecado. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, aos seus desejos, concupiscências, desregramentos. O que é que é paixão forte em sua vida, meu irmão, minha irmã? O que é que o faz pecar? E diante de qual fraqueza muitas vezes você se coloca diante de Deus? Deus, eu não consigo. A palavra está dizendo que em união com Cristo não há fraqueza que seja maior do que a nossa força em Cristo. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Vocês foram ressuscitados dos mortos com Cristo, batizados na morte e ressuscitados com Ele. Agora os seus membros são membros de justiça para a glória de Deus. Instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não mais, não mais. Não terá domínio. Porque não estáis debaixo da lei. Como assim? A lei não nos condena mais. Fomos justificados. Quando a lei apresenta a nossa natureza pecaminosa e as nossas falhas, Jesus apresenta a sua justiça e desbanca a lei. Não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. A graça que nos cobre com a justiça de Cristo. O pecado não mais terá domínio sobre nós. O caminho da santificação é possível devido à doutrina da justificação pela graça mediante a fé, que nos une a Cristo, nos dá forças para começar essa jornada e garante a execução dessa jornada. Não há pecado que seja maior do que a nossa força. O texto, quero encerrar pedindo a você que volte comigo para Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo 4. O texto vai citar diversas naturezas de falhas cometidas contra Deus. A partir do versículo 17, o texto vai dizer: não mais andeis como também andam os gentios. Não mais andeis. Aconteceu isso na sua vida, e é este o mesmo raciocínio que Paulo coloca aqui em Efésios de uma outra forma. Ele fala sobre a graça, ele fala sobre a transformação, de uma outra forma, tomando um outro foco, ou seguindo um outro foco,
Mas ele chega no mesmo ponto. Não mais andeis como também andam os gentios. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, naquilo que acham que devem fazer, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Se tornaram insensíveis e se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O gentio é assim. Aquele que ainda não se converteu, aquele que ainda não teve a sua natureza transformada. É imprevisível, porque a sua natureza ainda é pecaminosa. Pode cometer qualquer sorte de impureza, tendo em vista as circunstâncias. Não quer dizer que uma pessoa não convertida vai cometer todas as impurezas em todos os momentos. Mas, em momentos específicos, com determinadas circunstâncias, poderá cometer qualquer tipo de impureza, qualquer tipo de pecado. O texto prossegue dizendo, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Vocês estão unidos a Cristo? Vocês estão no caminho da santificação? Foram justificados pela graça mediante a fé? Então não é dessa forma que vocês aprenderam em Cristo? Não. Agora vocês devem, versículo 22, vocês devem se despojar do velho homem. Versículo 23, e vocês devem se renovar no espírito do vosso entendimento. E versículo 24, e vos revestir do novo homem. Irmãos, uma transformação sem igual, uma mudança tremenda, que vai chamar a atenção. Aí Paulo começa a apresentar alguns aspectos aqui, alguns exemplos específicos. Você era mentiroso? Você era desonesto? Você não era uma pessoa confiável nas suas palavras? Não usava a verdade? Maquiava fatos? Era hipócrita, dissimulado? Acabou. Você morreu para isso. Agora, você vai falar a verdade. Como permaneceremos no pecado, nós, que para ele morremos? O velho homem morreu. Como que a gente agora vai andar dominado pela ira, tendo acessos de raiva, brigando, maldizendo, perdendo o controle? O texto vai dizer, olha, não cabe mais. Não cabe mais. Quando a ira vier, e a ira é própria da humanidade. Na verdade, a ira, até mesmo Deus se ira, mas Deus não peca. Então, como Deus que se ira e não peca, vocês vão se irar sim, mas não devem pecar. Não devem dar lugar ao diabo, porque quando se ira, dá lugar ao diabo. Você furtava? Não faz parte mais da sua vida. Agora você vai trabalhar, vai produzir o seu sustento, vai dividir o seu sustento, vai ajudar o necessitado. Você não vai dizer palavras de baixo calão, palavras torpes, palavras que envergonham. As suas palavras devem ser ditas ao próximo, tendo sempre Deus como testemunha, palavras de edificação, palavras imorais, piadas de duplo sentido, insinuações impuras, nada disso. O Espírito Santo não deve ser entristecido porque ele selou o nosso coração. Não devemos guardar a amargura no coração. Não devemos ter cólera, que é aquela ira congelada que está lá dentro
esperando a hora de explodir, gritaria, blasfêmia, malícia de qualquer natureza. Mas devemos ser benignos, compassivos, perdoar, como também Deus em Cristo nos perdoou. Deus espera isso de nós. São alguns exemplos de mudança. Faça a aplicação para a sua vida. O que é que você precisa promover para que você prossiga no caminho da santificação em união com Cristo? Faça a aplicação para a sua própria vida, meu irmão. Todos nós estamos no caminho. E há momentos mais fáceis, mas há momentos mais difíceis. Tem horas que o caminho é pesado, mas a força que nos move é a força que recebemos na nossa união com Cristo. Devemos imitar a Deus como filhos amados, andar em amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta. E quando Ele se entregou por nós, Ele cumpriu o que nós deveríamos fazer, Ele pagou a nossa dívida. E por causa disso, o corpo do pecado pode ser mortificado. O texto continua, Efésios vai continuar até o final, falando desta mudança que deve acontecer naquele que se encontra no caminho da santificação. Eu peço a você que curve sua cabeça e fale com Deus. Irmãos, a vida cristã é mais real, é mais prática do que muitas vezes imaginamos. A vida cristã leva em conta cada palavra que nós falamos. A vida com Deus leva em conta cada devaneio da nossa mente. E se nós estamos unidos a Cristo, nós já morremos para a velha vida. E necessariamente, unidos a Cristo, ressuscitados com Ele, devemos ter uma vida nova. A gente não deve levar amarrado ao nosso pescoço o corpo do pecado, para que ele nos apodreça e nos cause mal. Devemos abandonar toda tendência, toda fraqueza, entendendo que em Cristo nós temos a condição de ser aquilo que Deus espera que nós sejamos. Senhor, obrigado por sua obra por nós. Quando o Senhor nos amou, nos chamou, nos justificou. Obrigado, Deus, porque não havia méritos e não há méritos em nós que justifique tal ação por parte do Senhor. Foi por graça. O Senhor nos chamou e transformou nossa vida. Obrigado por sua obra em nós, por nós. E obrigado pela obra, Pai, que o Senhor prossegue conosco. O Senhor disponibiliza a força e nós devemos usar essa força. O Senhor disponibiliza a condição e nós devemos usar essa condição.
E se nós somos novas criaturas e queremos agradar o Senhor, negando as paixões, negando os nossos próprios pensamentos, negando as nossas próprias inclinações quando destoantes da sua vontade, nós teremos toda a condição em Cristo, na força de Cristo. Que sejamos sinceros diante do Senhor, Pai. E ao pecar, que não tentemos justificar o pecado. Talvez um pecado reinante na vida de alguém possa ser uma indicação de que nunca houve uma salvação. Talvez um pecado reinante na vida de alguém, eu digo pecado reinante porque o texto diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Talvez um pecado reinante possa ser um indício de que nós devemos nos curvar diante do Senhor, conhecedores do Evangelho que somos, e dizer, Deus, tenha misericórdia, porque eu não sei se sou salvo, porque eu conheço a instrução da sua palavra e tenho agido de forma diferente. Ó Deus, mas o salvo diante da ciência, do aprendizado, da revelação da sua palavra, vai lutar contra si mesmo para fazer o seu querer e não o dele. O salvo não vai brincar com aquilo que é sagrado, a vontade do Senhor. Deus, que o Senhor mesmo nos leve, Pai, a fazer as nossas próprias aplicações. E o Senhor mesmo trabalhe no coração de cada irmão, de cada irmã, e que a sua palavra, por graça e misericórdia, continue operando fruto em nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E que se há alguém, ó Deus, que porventura esteja inseguro de sua salvação, ó Deus, todo aquele que clamar o nome do Senhor, diz a sua palavra, será salvo. Ó Deus, que o Senhor opere essa transformação, essa união com Cristo, união essa que é o ponto de partida do caminho da santificação e a garantia de que ela será executada. Louvado seja o Senhor, Pai, pela justificação pela graça, mediante a fé, que nos une a Cristo e transforma a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos nos aproximando do final do nosso culto. Eu vou finalizar com a impetração da bênção, e após a bênção o culto terá sido encerrado. Mas haverá um momento em seguida para o qual todos são convidados a participar, um momento rápido, né, um breve momento, e você é convidado a estar presente, a participar deste momento. Eu peço a você que feche os seus olhos, e nós vamos finalizar com a bênção. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre vós o rosto e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capaz de superabundar sobre qualquer pecado, em qualquer situação, o grande, eterno amor de Deus o Pai, que nos tem como filhos e de quem devemos ser imitadores. É a comunhão do Espírito Santo que nos cela como propriedade sua e nos enche de forças para prosseguir no caminho da santificação. Repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje
e até aquele grande dia, quando seremos recebidos por nosso Senhor na glória eterna. Amém.